Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é nosso vídeo da segunda semana de língua portuguesa e o tema dele é História em Quadrinhos. Então, nessa semana, você vai ler uma história clássica escrita em forma diferente. Então, vamos ao entendimento do que é uma história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos tornaram-se um dos principais tipos de textos lidos nos séculos XX e XXI. São narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Podem ser vistas em revistas, jornais, formato de tirinhas. Agora vamos às características das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos possuem balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Possui elementos básicos de narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Sequência de imagens que montam uma cena. Então, agora que nós já vimos o que é história em quadrinhos, nós vamos para essa história apresentada aqui na atividade número 1. Observe as cenas, leia a história em quadrinhos com atenção. Era uma vez 3 porquinhos que eram perseguidos por um terrível lobo mau. E assim era o dia todo. Ha, ha, ha! Mas quando chegava a noitinha, parado aí, seu lobo mau, final de expediente, e cada qual ia para sua casinha. Boa noite, porquinhos. Boa noite, lobo mau. E roncavam felizes a noite toda. Então, agora que nós já vimos a história em quadrinho, nós vamos para alguns elementos das histórias em quadrinhos. Então, primeiro, falo aí para vocês que a história em quadrinhos tem personagens e narrador. Então, vamos aqui. Quem é o personagem? São os seres que participam da história. Neste caso aqui nós temos os 3 porquinhos e o lobo mau. E quem é o narrador? É quem conta, quem narra a história. Então, é dos elementos. Outro elemento. A linguagem utilizada é a linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? São as falas que são apresentadas aí para vocês dentro do texto. Nós temos aqui as falas do narrador e as falas das personagens. E a linguagem não verbal são as fotografias, os desenhos, as pistas que estão aí dentro do texto. Tem também como recurso gráfico alguns sinais, como por exemplo, aqui em volta desses porquinhos, vocês estão observando uns tracinhos que vão indicar movimento dentro do quadrinho. Temos também essas nuvenzinhas próximas aos pés do porco, do lobo e dos porcos, né? Dos porquinhos. Então, também vai indicar movimento. Então, aqui tem algumas gotinhas, né, que indica que os porquinhos, eles estão cansados, suados, amedrontados, né, estão correndo aí. Então, vamos agora às atividades de interpretação. Questão número 2, interpretando a história. Essa história dos 3 porquinhos é diferente daquela que você conhece. Já deu para perceber aí, né, como é a história. Aí vocês vão marcar, é diferente sim ou não? O que mudou nessa história? Essa história ela está um pouco modificada pela história tradicional do conto que vocês conhecem dos 3 porquinhos. Então, vocês escreverão sobre o que mudou nessa história, né? Qual é a diferença dessa história para a original que vocês conhecem? Vem a questão a letra C.
o autor usou símbolos para mostrar que os porquinhos e o lobo foram dormir. Assinale os símbolos que demonstram essa ação. Outra característica das histórias em quadrinhos é a presença de onomatopeias. O que são as onomatopeias? É uma figura de linguagem que reproduz os fonemas ou as palavras que imitam sons naturais. Aqui, por exemplo, nós podemos observarmos aqui, a gente pode observar aqui essas letrinhas aqui, Z, né? Então, elas representam o som dos porquinhos dormindo aqui na casinha deles e o som do lobo dormindo na casinha dele. Então, nós dizemos que essas letras, né, esses fonemas, os sons, né, representam as onomatopeias. Eu separei algumas onomatopeias para vocês observarem aqui, que vocês não vão verem nessa atividade, mas pode ser que uma outra história em quadrinho que vocês estudem aí, ou leiam um jornal, ou em um livro, vocês vão observarem essas outras onomatopeias, né? Tá demorando para carregar aqui nas imagens que eu tinha separado para apresentar. Vamos ver aqui no outro lado para ver se é mais rápido. Então, as onomatopeias são os fonemas, né? Os que reproduzem, ou palavras que imitam os sons naturais. Por exemplo, o som de uma porta batendo, o som de um grito, o som de uma campainha. Olha aqui aparecendo para vocês aqui, ó. O ding pode ser o som de uma campainha, né? O bum pode ser o som de alguma coisa explodindo aí, né? Crash, o som quando você faz, por exemplo, quando você está comendo uma batata, né? E temos outras onomatopeias aqui, que vocês poderão observar em outros textos. Vamos continuar aqui com as questões propostas. Então, nós paramos aqui na letra C. O autor usou símbolos para mostrar que os porquinhos e o lobo foram dormir. Assinale os símbolos que representam, que demonstram essa ação. Qual é a ação que está perguntando? Que os porquinhos e o lobo foram dormir. Vocês irão assinalar aqui a alternativa correta. Letra D. No quarto quadrinho, o que indica os olhos fechados dos dois porquinhos? Então, aqui no quarto quadrinho, vamos aqui no quarto quadrinho. Esses dois porquinhos aqui, eles estão com os olhinhos fechados, né? Observem as pistas aí, além da fisionomia dos porquinhos, as falas que o texto tem aí nesse balãozinho. Por que esses porquinhos estão com os olhinhos fechados? Vocês vão responderem essa questão de acordo com essa observação. Letra E. A frase final de expediente é atribuída ao narrador. Quem é o narrador? Quem conta a história. E aos personagens. Quem são os personagens? Quem participa da história. Neste caso aqui, os personagens, né? As personagens são os três porquinhos, né? Então, pede para você escrever a frase atribuída ao narrador. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês para as histórias em quadrinhos. A fala do narrador, ela vai aparecer ou em uma caixa de texto, como neste daqui, ó. Todas essas caixas de texto aqui representam a fala do narrador, ou ela vai aparecer aqui no início do texto sem a caixa de texto. Geralmente tem a caixa de texto, mas pode ser que não tenha. Então, a fala do narrador, ela aparece aqui no cantinho, né? Em cima do quadrinho, da história em quadrinho. Já a fala dos personagens, aparece em balões, né? Olha aqui, por exemplo, aqui a fala do lobo. Ai, 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 é a fala do lobo. Temos vários tipos de balões. Por exemplo, temos este balão aqui que nós chamamos de balão de pensamento, que é uma nuvenzinha e com umas bolinhas assim. Então, indica que o personagem ele está pensando, né? Então, tem outros tipos de balões. Eu dei o exemplo de uma aqui para vocês. Nesse texto, nós não temos balões de pensamento, nós só temos balões de fala mesmo, né?
Então, venho aqui na próxima questão que é, então, pediu para escrever a frase atribuída ao narrador. Quem é o narrador? Quem conta a história. Questão número 3, ao digitar a frase, certo autor desatento cometeu falhas de concordância. Então, vocês vão lerem a frase aqui, uns lobos e uns porquinhos estavam com sono. Então, para marcar a alternativa onde a frase está grafada corretamente. Então, crianças, nosso vídeo de HQ era para vocês entenderem mais sobre este gênero textual. Espero que ajude vocês na resolução das atividades. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem em casa.